Olá, sejam muito bem-vindos ao 100º episódio do Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e hoje, meus amigos, nesse episódio tão especial, depois de anos gravando e entrevistando pessoas, eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Edson Rigonati, o primeiro convidado a ser repetido em 100 episódios. Muito obrigado, velho. Que bom ter você aqui. Obrigado a você. Fiquei lisonjeado com o convite. Pô. Parabéns aí pelo 100º episódio. Obrigado. Eu que fico feliz por um grande motivo. Durante essa jornada de, de 3 anos, 4 anos agora, a gente sugeriram muitas pessoas, sugeriram muitas conversas, a gente conversou com gente de tudo que é tipo, e direto pediam para que eu entrevistasse a Thay me entrevistasse, não sei o quê, enfim. E eu falei, eu acho que essa pode ser uma excelente oportunidade de, eu falar do meu negócio e dos aprendizados que eu tô tendo, né? Segundo, ter um papo onde eu não só respondo, mas eu também pergunto de volta, então já esteja preparado para isso aí também. E, cara, um dos motivos que você está aqui é porque, para você que não sabe, eu falo que poucas pessoas que eu converso acabam me deixando desconcertados na conversa. Eu fico, às vezes, meio sem resposta, tem umas perguntas muito inteligentes para mim. E aí, o Edson Rigonati é um deles. E eu falei, cara, então, já que é para ter uma conversa, vamos ter uma conversa legal, perguntas boas e uma oportunidade de eu também usar esse espaço aqui de mentoria para mim mesmo, que eu falei que eu criei o Deep Growth para fazer as perguntas que eu quero fazer para me ajudar. Então, agora que eu já fiz o papel de host, a bola tá com você. Manda bala. Muito legal. E acho bacana o pessoal saber que a gente veio para esse papo de uma maneira razoavelmente aberta, né? Então, eu acho importante quem está escutando saber o quão vulnerável você está vindo para essa conversa. Exatamente. Acho isso muito, muito corajoso, muito profundo e de uma generosidade com o teu público muito grande, cara. Obrigado. E mais do que isso, assim, eu não sei o quanto que você compartilha dessa linha de raciocínio, mas eu gosto muito de falar sobre as coisas, de externalizar o que eu estou pensando. Pode ser externalizando com conteúdo, que é uma linha que eu acho que que eu sei que você gosta também, conteúdo escrito, né, texto e tal, quanto conversa mesmo com amigos, com mentores e tal. Então, eu acho que aqui vai ser um momento que é um mix disso tudo. De eu também vai me ajudar a organizar um tanto de coisa na minha cabeça que eventualmente nem tá ou muito clara ou não tão sólida assim. Então, sei lá, seja o que Deus quiser. Bora lá. Mas o que eu pensei assim como estrutura foi a gente falar um pouquinho vou chamar de pilares filosóficos, né, que sustentam o crescimento rápido, acelerado e eficiente, para ajudar quem está escutando a gente e para você não só trazer o Merlin, né, para essa proposição, né, de como que a gente cresce aceleradamente, mas como ajuda as pessoas também a parar, olhar para o que elas estão fazendo hoje e talvez voltar alguns passos atrás para que elas possam vir a crescer ainda mais rápido. Perfeito, ótimo. E o primeiro desses 5 pilares que eu pensei em aprofundar com você para escutar e a gente trazer para as pessoas um pouquinho da situação atual é como que eu escolho crescer, né? Capital próprio ou capital de terceiros, o tal do bootstrapping ou a trilha VC. Conta para a gente como que você escolheu o caminho do bootstrapping, por que você escolheu, para a gente poder tentar esmiuçar o que isso representa para o processo de crescimento acelerado. Tá bom. Acho que a primeira informação é que não é porque eu escolhi até agora esse caminho que significa que ele é o caminho que vai seguir eternamente. Essa é uma premissa bem, bem importante. O Merlin ele é criado deixa eu olhar uns passos atrás, né? Ele é criado no seguinte contexto. Eu já tinha o GLA, né? Essa empresa de educação, a comunidade e tal, e eu já criava conteúdo, tinha gente pagando, tinha gente ali dentro. E a minha última... antes disso. E aí eu recomendava muita ferramenta. Ferramenta e conteúdo e tudo mais. Então eu estava nesse papel de professor, orientador ou direcionador dessas pessoas. E aqui já numa escalazinha razoável.
Essa é uma coisa. Junto disso, veio que a minha última experiência na RD foi construindo o produto da RD, o RD Station Marketing Lite. E eu, particularmente, achei um desafio intelectualmente muito desafiador. Eu não sei se por eu ter vivido muitos anos a máquina de geração de demanda e aí meio que você já ficou um pouco, né, cansado da mesma dinâmica, aquela dinâmica de produto ela foi muito interessante para mim. Então, tinha um desafio intelectual que eu achava que eu estava longe de ser um top player ainda nesse negócio, apesar de ter sido uma experiência bem sucedida na RD. Aí junta um pouco o universo, que ele tem que contribuir também. Porque o Doug, que foi o meu dev na RD, quando eu estava fazendo PLG, ele sempre quis empreender, ele saiu da RD um tempo depois de mim, ele tentou empreender e não deu certo. E, sem entrar muito aqui, eu acho que um dos motivos que não deu certo era porque era empresa de produteiro, empresa de engenheiro. E teve timing no mercado, pandemia, teve um tanto de coisa. Mas, moral da história, quando ele vem, eu falei assim, Doug, a gente já gostou de trabalhar junto, a gente trabalha bem e a gente tem coisas muito complementares, porque eu tenho a habilidade meio produto e marqueteira, você tem do engenheiro, e o melhor, eu tenho uma audiência já. E isso, assim, ter esse canal, um primeiro canal para uma primeira persona, pô, já tá na frente de muita gente. Então, ele nasce ainda, a gente, tipo, eu tava na Singu, eu tava fazendo outras coisas, então não era o meu business principal. Então, nasce dessa forma. Junto a isso, enfim, aí o produto vai evoluindo com um piloto, uma brincadeira, não uma brincadeira, mas um processo ali de experimentação. Eu estava muitos anos nessa jornada VC, depois a compra da Singu pela Natura, então isso foi... Eu confesso que estava um pouco cansado. E aí, eu e o Doug Attai, que estava com a gente desde o início também, a gente falou assim, vamos tentar montar um business sem o VC ainda? Tipo, vamos provar que essa nossa tese funciona? E quais eram os privilégios que eu acho que a maioria dos empreendedores não tem? Eu tinha acabado de ter o exit da RD, então eu tirei uma grana muito boa. A Thay também já tinha tido um exit lá atrás, não estava com uma grana boa. O Doug tinha se preparado para isso e tem um custo de vida baixo, então ele juntou grana durante muito tempo na vida dele para poder tentar empreender. Então eu acho que a gente teve o luxo... e o GLA gerava grana. Então a gente falou assim, cara, o GLA pode ser esse nosso... Esse investidor. E isso comprar uma certa paz para a gente durante um tempo. Quando a gente viu o negócio tracionando, eu falei assim, cara, será que a gente não consegue um pouco mais e um pouco mais? E esse um pouco mais tem 3 anos que a gente está. Então, dessa volta inteira, porque o contexto dessa decisão ela é muito importante. O que, de novo, não garante que daqui a um ano, por exemplo, esse caminho continue fazendo sentido. Sabe? Pausa nesse episódio maravilhoso para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. E o primeiro somos nós mesmos com o GLA Lideranças. A gente sabe que a liderança em Marketing Growth tem um impacto muito grande, tanto nos acertos quanto nos erros também. E é por causa desse impacto que muitos líderes e fundadores ficam inseguros com seu plano de crescimento. O GLA Lideranças é um programa de desenvolvimento acelerado de líderes de Marketing Growth para desbloquear todo o potencial de crescimento da sua empresa. É um programa intensivo que vai guiar a implementação de um plano de crescimento sólido para a sua empresa em apenas 4 meses. Nele a gente vai ensinar os nossos 5 frameworks que todo líder de alto desempenho deve seguir, com turmas pequenas e acompanhamento bem próximo. É só você clicar aqui ou ler o QR Code que meu time vai entrar em contato com você para explicar o programa. Nosso segundo patrocinador é o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. E o Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar mais, melhor, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. E o terceiro e mais novo patrocinador é a Minimal Club, nossos parceiros aqui no GLA. A Minimal é referência em roupas masculinas que combinam qualidade premium com um design minimalista. As camisetas da Minimal Club não encolhem, não desbotam e o melhor de tudo, não dão aquelas bolinhas horrorosas, né?
Elas são feitas para durar até 4 vezes mais que as camisetas tradicionais. E tem um detalhe muito importante aqui, tá? A Minimal também tem uma solução para empresas. Inclusive, todas as camisetas e moletons que a gente usa aqui no GLA como prêmio para a comunidade, para o time, são da Minimal, inclusive essa aqui também. Se você for comprar para você no e-commerce, usa o cupom DGPodcast para ganhar 15% de desconto. E se você quiser para sua empresa, entre em contato com eles pelo link aqui na descrição. Muito, muito relevante. Posso fazer alguns recortes para a gente trazer elementos práticos, né? Para quem está ouvindo a gente pensar nos seus casos de vida. Acho que a primeira coisa que me vem com essa história é VC não é a única maneira de se criar uma empresa. Perfeito. Né? E muitas vezes eu me pego no meu trabalho com esse peso, às vezes culpa, né? de fazer para o empreendedor, para a empreendedora, aquilo que as agências de modelo fazem para a beleza, né? Que é criar um padrão que não existe na rua. Então, eu acho isso muito legal. Né? Então, assim, empreender não é captar com VC. Né? Tem inúmeras formas de se criar uma grande empresa. E mesmo dentro de VC, acho que essa é uma segunda informação relevante, a gente sabe que hoje, para se criar um unicórnio, são necessários uma mediana de 269 milhões de dólares. Caramba. Tem gente que faz isso com nada e tem gente que precisa de 4 bi. É um jogo de uma improbabilidade gigantesca. Né? Gigantesca, mas aqui tem um elemento muito relevante para a história do GLA, para a história do Merlin, para quem está escutando a gente, que é o seguinte. Esse cohort que faz essa jornada com menos de 269 milhões, a gente pode pegar alguns casos de quem fez com 2, 3, 4 milhões de dólares, para não falar só de quem fez bootstrapping, porque teve gente que captou um pouquinho de dinheiro. O relevante é que quem faz essa jornada com muita eficiência é quem acha um canal de distribuição proprietária. Animal. Quem não precisa gastar dinheiro para gerar demanda. Perfeito. Né? E o que eu acho interessante da tua história do Merlin é que você começou com isso. Né? Você começou com a fonte de geração de lead para depois tentar construir um negócio. Então, eu acho que são coisas muito relevantes. Tem um negócio dentro disso aqui também que eu acho relevante, que é a gente... Que é o clichê, mas que não é clichê à toa e também é difícil de botar para rodar, que não é que a gente estava caçando um problema para o produto que a gente estava inventando. A gente, como tinha audiência e eu via toda hora vindo um pedido parecido, eu falei assim, cara, tem um problema grande aqui. E então o fato de também ter um canal facilitou a sensibilidade, ter sensibilidade para o tamanho e a urgência desse problema, que é o que a gente escolheu resolver, sabe? Faz muito sentido. Muito legal. E isso me leva, talvez, acho que para um segundo bloco de conversa, que é a diferença e muitas vezes o mito do que é começar a construir uma empresa com serviço e o que é começar uma empresa direto com um software. Né? Conta para a gente assim, como é que foi isso na tua cabeça? Em que momento que você falou, estou aqui educando, estou aqui fazendo um serviço de consultoria, isso aqui pode virar um software? Boa. O serviço que a gente tinha até no GLA era um serviço... a gente falou que era mentoria, né? Então era um programa, tem até hoje também, mas um programa onde as pessoas passavam com a gente, né? 6 encontros na época e tal. Isso era um excelente gerador de caixa para a gente. Então, para você ter uma noção, 2020, que foi um ano que a gente acelerou as mentorias, eu e a Thay, a gente faturou pouquinho menos de R$1 milhão e gastou 30 mil no ano. Por quê? Porque não tinha essencialmente nenhum custo direto. Era Zoom, contador, umas coisinhas, uns freela que a gente pagava para alguma coisa, pronto. Então, isso ajudou a gente a ter, de novo, que eu acho que a gente tem algumas vantagens no mercado de um modo geral. Uma delas é ter calma. Então, a gente não precisou inventar um produto do dia para a noite e tal. Então, ajudou a gente a gerar caixa. Só que eu gostava muito de produto, a Thay também gosta muito de produto. E olhando assim, o caminho do que a gente viu com o software, eu falei assim, pô, isso aqui no médio e longo prazo faz muito mais sentido. Do ponto de vista de alavancagem, de escalabilidade financeira e tudo mais. Né?
Quando que vem o estalo? Foi um mix de... tem uma ferramenta espanhola que chama Landbot. Eu fui, com certeza, o brasileiro que gerou mais lead para o Landbot, com certeza, absoluta, porque eu era um grande promotor do Landbot. E aí por isso que eu falo do universo, porque foi uma combinação. Eu tenho um vídeo no YouTube falando do Landbot, inclusive, indicando, não sei o que e tal. Mas hoje não use mais Landbot, use o Merlin. E aí, o que aconteceu? O Landbot, ele recebeu uma rodada X, porque é uma ferramenta espanhola, né? Então ele cobra em euro, e ele mudou o preço. O pricing, de modo geral, né? A estratégia de preço. E aí, várias pessoas que eu indicava o Landbot falavam que estava proibitivo. E junto disso, a audiência crescendo, e junto disso aconteceu o do Doug estar disponível. Então, na nossa cabeça, sempre foi assim, cara, essa mecânica de serviço, independente de qual seja, ela é ótima para pagar as contas no curto prazo, mas isso aqui tem que financiar o que a gente entende que é o nosso ganho de mais médio e longo prazo. Então, a dinâmica foi essa. Eu nunca nem entrei num embate filosófico de o que no médio e longo prazo é mais vantajoso. A grande discussão é como equilibrar isso no curto prazo para que um ajude o outro e um não canibalize o outro. Porque, afinal, os dois dependem do meu esforço, tempo e tal. Eu acho que essa é uma discussão muito relevante para muita gente, né? Porque tem esse mito de que você não pode fazer consultoria, serviço para você construir uma empresa escalável. Eu gosto muito de quem começa, especialmente quando vai construir uma ferramenta SaaS. Eu acho que o tal do concierge MVP é a consultoria, é você poder executar um certo workflow antes de você produtizar o workflow. Então, eu acho isso muito bacana. E eu nunca esqueço da ServiceNow. Para quem não conhece, recomendo estudar a ServiceNow. A ServiceNow é uma das empresas de SaaS mais valiosas do planeta, em termos de múltiplo, né, por receita anual. E 60% da receita deles é Professional Services. Né? E eles começaram com consultoria e foram expandindo para produto. E aí, quando a gente traz isso para um novo momento de mercado, onde a gente vai mudar as plataformas de novo por causa de AI, eu acho que quem tem um serviço templatizado ou templatizável tem mais chance de construir um SaaS AI do que quem vai começar direto com o software, porque sabe o que tem que ser desenvolvido. A gente tem um negócio que é interessante, que é a gente não tem uma implementação obrigatória, né? Como acho que, não sei se é a maioria, mas uma parte relevante do SaaS acaba tendo. Só que a gente viu que tem uma determinada persona nossa, que são empresas um pouco maiores e tal, que eles não se importam de pagar uma grana para a gente pegar para fazer. Só que aí na nossa cabeça, inclusive, o Merlin nasce com uma tese parecida com a DRD, uma tese ali de eu ter um canal de parceiros e tal, que executasse também as coisas e tal. Só que a gente falou assim, cara, quando começaram a chegar uns serviços pra gente de implementação de ferramenta, a gente falou assim, pô, metade dessa ferramenta já tá naquele outro negócio que a gente já fez. O que acontece muito aqui também a gente no GLA, eu gosto de defender que a gente tem que ser a vanguarda, porque se a gente está querendo vender educação e mostrar crescimento, então a gente testa um tanto de coisa nova. Quando as pessoas veem o que a gente testou, eles falam assim, eu quero um negócio igual a esse. Pô, eu já construí. Então a gente começou a ver que pelo menos metade das ferramentas que a gente cria para os nossos clientes já tem coisa pronta. E cada vez mais a gente está templatizando. Templatiza. E aí, por exemplo, você falou de AI, a gente não combinou o jogo disso aqui antes. Quando veio o boom ali de ChatGPT, e, sei lá, um ano e pouco atrás, a primeira coisa que eu e o Doug a gente conversou foi sem hype. Não vamos desesperar e sair enfiando AI em qualquer coisa só para falar que tem. Vamos entender direito para que serve esse negócio. E aí agora a gente tem, por exemplo, que a gente está pilotando ali, uma vez que eu já entendi que tem alguns templates, alguns caminhos padrões ali que as pessoas seguem e sempre tem algumas diferenças, eu falei,
Cara, ao invés da AI criar tudo do zero, se ela já pegar o meu template pronto e der um tapa no template, pronto. É mais fácil treinar a AI para isso, que foi o que você falou. Se o cara já tem um processo, já sabe o que tem que ser feito, a jornada da AI é mais fácil, a qualidade fica melhor, e a gente hoje está tratando muito mais como um mecanismo de ganho de produtividade interno do que da feature AI só para estar escrito que tem um AI lá no meio do software. Então a nossa filosofia hoje está mais ou menos nessa linha mesmo. Bem legal. O convite que eu queria deixar para vocês pensarem, até para imaginar o que é um Merlin daqui 5 anos, 10 anos, né? Se vai ser uma ferramenta, se vai ser um software que vai crescer aceleradamente e chegar em, vamos colocar como meta o clube do 10x. Tá bom. Né? O clube do 10x é aquele clube que a empresa bateu $100 milhões de ARR, tem uma margem bruta de 90% e por isso vale 10 vezes receita. Né? Melhor do que falar unicórnio. Tá bom. Mas para chegar nesse lugar, o que eu acho que você tem que pensar agora? Qual que é o teu ponto de controle? O que você quer dizer com isso? Então, o ponto de controle é qual que é a atividade que eu tenho com o meu cliente que me garante que ele está engatado comigo, está hooked. Né? Então, o que a gente sabe hoje de software? Tem 6 tipos de sistemas, 6 tipos de ponto de controle. Ou eu controlo a relação no registro, então eu sou um sistema de registro. Tá bom. O cliente vem e deposita informação em mim, um CRM, um RP. Ou eu sou uma estação de trabalho, um workflow de verdade, um Asana, um Basecamp. De uma certa maneira, a RD era um workflow de atividade, onde a pessoa vem executar o trabalho e esse é o ponto de controle. Ou eu sou um sistema de transação, eu sou o lugar onde o meu cliente vende os produtos dele, transaciona os produtos dele e esse é o meu ponto de controle. Ou eu sou um sistema de informação, eu sou o lugar onde meu cliente vem para se comunicar, o WhatsApp, o Slack, Bloomberg de uma certa maneira. Ou eu sou o sistema de integração, eu sou o lugar onde meu cliente vem para se conectar com todas as ferramentas dele e esse é o ponto de controle da minha relação. Ou eu sou um sistema de inteligência. Eu sou o lugar onde Clipfolio, né, BIs, eu sou o lugar onde o meu cliente vem para ver as coisas e tomar decisão. Aonde eu percebo que muitas empresas elas patinam em criar produtos escaláveis é não escolher bem que sistema que eu estou principalmente levando ao mercado e qual que é o meu principal ponto de controle. Você já pensou nisso? Não frameworkizado dessa forma. O que a gente vê nos clientes de mais sucesso com a gente? Talvez se a gente fizer a engenharia reversa, eu acho que pode ajudar. O Merlin ele não precisa ser a ferramenta que a pessoa entra constantemente para fazer alguma coisa. Como, por exemplo, um Asana ou um Basecamp. Se você não entra constantemente para fazer ali, provavelmente ele não vai servir o propósito no qual ele está servindo. Você precisa ter uma energia investida dentro do produto, mas beleza. A vantagem do Merlin é, uma vez que você fez o setup uma vez e colocou ele no seu site ou o que quer que seja, ele começa a ter vamos chamar essa entrada de lead. Então ele não é uma transação porque não é financeira, mas você começa a coletar algum resultado ali. Mas aonde que a gente vê que o que os melhores clientes têm em comum são em integrações. Porque a integração é uma trabalheira maldita para tirar. Uma vez que eu fiz um setup e ele funciona, talvez ele não é o melhor setup do mundo, tipo no ápice, mas cara, ele funciona bem o suficiente e ele está integrado com outras coisas. O custo, né, de você fazer essa troca, ela é grande. Ao mesmo tempo, a gente vê que também os clientes mais bem-sucedidos, eles não têm uma ferramenta só. Ele tem um pouco mais, ou 2, 3 e tal. Por quê? Porque se eventualmente ele não usa mais aquela situação, aquela integração também não serve para muita coisa. Sim. Então, a sensação que eu tenho quando você me explica isso
Qual que era o primeiro mesmo que você falou? Registro. De registro. Eu acho que tem essa questão de usar o Merlin como essa captação de coisa. Então, de eu captar o lead, de eu fazer um diagnóstico que capta, sei lá, que avalia... Que entra lead, vamos colocar assim. Sim. Mas, no fim das contas, o que eu acho que acaba prendendo mesmo a pessoa é um viés de integração e o que acontece com o lead depois que ele entra ali, sabe? Talvez tenha muita coisa para refinar dentro desse processo, mas eu acho que é por aí. Uma tese que a gente está criando do Merlin, não sei se eu preciso nem abrir muito, mas aí eu acho que talvez, refletindo sobre isso, seja muito mais o jogo da integração do que qualquer outra coisa. Da gente servir como essa coisa que liga várias coisas e faz o negócio acontecer sem o cara precisar ficar botando a mão. Vamos chamar assim. E eu acho isso muito interessante para vocês pensarem, quem estiver escutando a gente pensar, porque eu acho que esse é um dos maiores segredos das coisas escaláveis. É você conseguir dar para o cliente uma categoria de produto. Tá. É você falar para o cliente, olha, você me acha no supermercado, no corredor tal, na gôndola Y. Esse eu acho que é a grande maldição nossa. E quem sofre disso também, ClickUp, Notion... Exato. Que é você faz coisa demais, o que é incrível, porque quem descobre o poder daquilo ali fica apaixonado, a gente tem clientes apaixonados. Mas espera aí, até eu entender o que você faz é uma jornada dura. Muito. A gente, inclusive, acho que vale um contexto para você e para quem está ouvindo, que a gente tentou tomar essa decisão mais cedo. Quando a gente fez o que a gente... então vamos meio que copiar o Landbot aqui e depois a gente escolhe qual que é o caminho. A gente pegou o que era o nosso protótipo horroroso e botou na mão de várias pessoas da comunidade, como o playbook diz que tem que ser feito. E aí eu falei assim, eu vou ver quem está usando esse negócio direito e vou ver o caso de uso e tentar entender o que é esse padrão. Exatamente para já entrar numa categoria. E aí eu não vi padrão. E eu falei, inicial, né? Aí eu vou conversar com essas pessoas. E aí vem a primeira persona, que é o cara de marketing growth. Qual que era a dor dele? Não era gerar leads, não era qualificar o lead, não era não sei o quê. A dor do cara é, eu não quero depender do desenvolvedor para fazer minhas coisas. Eu tenho uma ideia, eu tenho um experimento que quero fazer, eu tenho um piloto, eu quero ser capaz de botar esse negócio no ar e sem depender de ninguém. Aí a gente cria a entidade do gambiarreiro, né? E quando eu comecei a falar disso, isso não ficou público tão imediato, ficava um negócio muito interno nosso. Quando eu falava disso com algumas pessoas, elas falavam assim, pô, mas gambiarra é um negócio meio pejorativo. Eu falava, pra quem não faz gambiarra. Porque quem faz tá super orgulhoso do ligou o Lé com CREA e tal. Isso pra gente foi bom no primeiro momento, porque a gente já acessou um público que gosta desse negócio. Aí a gente vai criar o Gambicast, o podcast da Gambiarra, o Gambiday, o dia da Gambiarra, a Gambi Academy, que agora é a nossa escola, blá, blá, blá. Só que o que a gente entendeu agora é como, de novo, o lance da escala, da velocidade. Quantas pessoas são realmente maduras em tecnologia? Pouco. Eu posso fazer um movimento no mercado e é o que a gente já está fazendo, na verdade, para vender o conceito de que, cara, o marqueteiro, o cara de growth, o cara de vendas tem que ter tecnologia, e a AI veio muito para ajudar nessa narrativa. Só que ainda assim, não acho que a minha escala imediata está aqui. Então essa é uma semente de médio e longo prazo que a gente entende que vai colher. Daí agora a gente começou a escolher esses casos de uso para tentar, e aí o ClickUp, talvez? Um desses, eu vi num Saster, ele falando exatamente sobre esse problema. Ele falou assim, cara, o jogo começou a virar pra gente quando a gente escolheu primeiro uma vertical e depois foi outra. E aí foi toda uma comunicação em cima de uma vertical. Cara, o que eu faço é isso, tum. O que eu faço é isso, tum. O que eu faço é isso, tum. E aí você chega numa pessoa, aí todo o go-to-market é orientado para esse negócio. Exato. E aí é o movimento que a gente vai fazer agora. Tá desenhando ali... Enfim, tem algumas teses do que são essas verticais.
Eu confesso que, para mim, e aí o maior vilão, eu acho, do empreendedor é a vaidade, e aí é onde cai. Pô, é muito mais sexy o discurso original. O discurso do tech, da gambiarra, do resolver o problema, do integra isso com aquilo. Mas no fim do dia, as pessoas elas têm problemas muito claros que elas têm que resolver. Talvez o nosso grande poder, se a gente conseguir fazer isso no médio e longo prazo, seja poderoso, eu pego o cara por esse caso de uso, eu educo ele nessa minha narrativa de tecnologia, eficiência, marqueteiro, blá, 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 e aí eu começo a botar outros casos de uso lá dentro. Aí eu tenho um cross-sell, aí eu tenho upsell, aí eu tenho um LTV maior, aí beleza. Mas do ponto de vista de jornada, eu acho que vai ser muito mais provável esse caminho aqui separado, sabe? Legal. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Vamos deixar isso estacionado na cabeça de vocês. Quem sabe a gente volta o ano que vem para ver, mas assim, eu deixo o convite para vocês pensarem na categoria do que você me fala, eu consigo classificar você como um RPA. Eu só não sei se quem está em marketing entende o que é RPA. O que é um RPA? Robotic Process Automation. Vamos pegar aqui o caso da UiPath, que é o maior provedor de RPA hoje, e ele vende justamente soluções para quem está na camada de negócios e não quer contar com ficar dependendo do time de TI para desenvolver as gambiarras. O que eles fizeram? O RPA ele criou uma linha de gasto, que é o que falta para vocês, para vocês nunca saírem do orçamento perfeito. do tech stack do cara de marketing todo ano, porque ele vai gastar X com CRM, Y, né, com as ferramentas de marketing sales automation, ele vai ter lá Z de integrações. De integração, de processo e tal. Tem uma vantagem aqui, tem duas coisas, uma vantagem e uma certa insegurança que eu tenho nesse sentido. A vantagem que eu acho que quando a pessoa entende o que aquilo ali está se propondo a fazer, a conta do ROI não é difícil de fazer. O que é ótimo. O que é muito bom. Por outro lado, talvez hoje a minha grande insegurança com esse produto e como empreendedor e com a chegada de AI, e eu acho que muito empreendedor deve estar passando a mesma coisa, que é o que essa porra vai virar e o que fica e o que não fica. E eu acho que tem muita gente que, sabe, tá cagando regra e também não... Eu não sei. Hoje, a minha sensação cara, deixa eu preocupar, entregar bem esse negócio, eu vou usar a AI muito como esse otimizador dessa jornada, uma jornada melhor, mais rápida. É o cara chegar naquele momento, né, uau, ou o que quer que seja, mais rápido, chegar no resultado mais rápido. Mas eu confesso que quando a gente está falando de automação, quando a gente está falando de integração, será que não vai resolver este problema de uma outra forma, talvez mais elegante, mais simples, mais... Entende meu ponto? Eu entendo, mas eu acho que é justamente aí que você e quem está passando por esse tipo de dilema tem que dobrar a aposta. Porque assim, a gente tem que entender... Não dá para lutar contra o negócio, né? Exato. AI vai ser igual à nuvem. Né? Então, assim, não vai ter solução daqui a alguns anos que não tenha um elemento de AI. E eu acho que a tua vantagem competitiva, a vantagem competitiva de quem está lá na rua, AI vai ser dominada por quem dominar o workflow. Não pelo back-end. Então, se você está na interface do workflow, se você é o workflow, você está na melhor posição possível para fazer uso e levar os benefícios do AI e ganhar com o teu cliente final. Mas você entende que isso, que essa tese e essa vantagem ela vem pelo usuário comum ele não querer gastar energia
quebrando a cabeça e montar o workflow dele. Exato. É isso, né? Exato. Tá. Então, assim, os dois pontos que eu acho que AI vai mudar software não é em dados, não é assim que eu vejo. Essa coisa de que dados é o novo petróleo, né? Então, assim, para mim é quem domina o workflow, que é o trabalho em si. E 2, eu acho que a gente vai ver uma mudança radical de precificação. Eu acho que a gente vai para um lugar de precificação por resultado, por outcome. Tá. Que é o que você já está entregando. Eu não sei se Tarefas por resultado, executadas. mas associado a, pelo Exato. menos, né? Tá. Então, assim, eu estaria muito mais preocupado com a categoria Tá. do que com Mas AI. Mas você entende que a categoria... Quando a gente... Vamos... De repente até pode falar da RD, assim. Quando a RD entra, é uma categoria que provavelmente nem existia no Brasil, se falava muito pouco, certo? De automação de marketing. É. Então ela vai e cria categoria e vem um monte de gente junto nessa jornada, show de bola. Quando ela vai para outras... para soluções complementares, então vamos pegar o CRM, aí a gente pega um WhatsApp junto, que aí você pode discutir se está aqui dentro, não está, mas tanto faz. A categoria dela muda ou ela tem produtos de categoria diferente, entendeu? Ela expandiu a categoria, ela foi subindo. Do mesmo jeito que vocês expandiam todo ano a pauta editorial, que lembra que no começo era geração de leads, se eu não me engano, a pauta editorial lá atrás. Aí, vender pela internet e a geração de leads dentro disso. Isso. Aí depois era crescer o seu negócio. Aí depois era... Né? Então, assim, vocês iam expandindo a pauta editorial para aumentar o topo do funil e, ao mesmo tempo, vocês iam expandindo o workflow. Tá. E aí, sim, você vai mudando de categoria. E esse dilema, que eu acho que aí pode afetar bastante a discussão do bootstrap e do VC, né? A sensação que eu tenho é, se eu quero criar uma categoria nova, eu provavelmente vou ter que remar bem. Ou não necessariamente? Aí depende se o mercado todo está fazendo isso, se você é o único que está fazendo isso. Tá. Mas assim, eu acho que você está pegando uma onda de produtividade mais ampla com AI. Até quando eu fiz o último Gambi Day, foi quando eu lancei a Gambi Academy, toda a tese da Gambi Academy, no fim das contas, que primeiro é o que eu realmente acredito e segundo é o que tem a ver com a história do Merlin, eu falei o seguinte, né? A minha aula era assim, o nascimento do profissional mais valioso do marketing, alguma coisa assim. E aí eu falava que assim, tem várias coisas que você controla na sua carreira que afetam a sua remuneração, sua valorização e tudo mais. Mas tem várias coisas que o que determina o valor do profissional é um pouco do hype do mercado, o que o mercado valoriza, precifica e tal. E eu falei que os marqueteiros eles estavam passando por algumas ondas. A gente teve uma primeira onda ali dos anos, sei lá, 70, 90, que era aquela publicidade clássica, vamos falar do Nizam, do Washington Oliveira e tudo mais, onde talvez a métrica era awareness, burburinho e leão e cane, né? Era isso que você tinha. Então, os grandes profissionais criativos aqui eram os super bem pagos, não sei o que e tal. Depois a gente veio para uma segunda onda, que foi a onda, vamos botar ali dos anos 2000 até agora, um pouquinho depois de 2000, crescimento acelerado, qualquer custo, loucura. Então, o cara de performance, o cara de growth. E aí eu surfei bem essa onda, inclusive, né? E eu falo que agora que o mercado também mudou, está se valorizando bastante eficiência. É uma lógica de, cara, eu preciso que você entregue mais com menos, e aí tecnologia passa a ser uma peça fundamental nessa jornada. Por isso, todo marqueteiro precisa saber estar por dentro de tecnologia. E o bom é que vem AI amarrando isso tudo, ou talvez marretando isso aqui tudo. Essa é a grande tese que a gente está... que assim, dentro dessa narrativa e dessa busca por eficiência que a gente nasceu está se desenvolvendo. Tanto é que chama Merlin porque a gente quer ajudar o cara a fazer mágica. Sim. Né? O que é fazer mágica, no fim das contas, né? Então,
A tese é essa. Só que aí, o que a gente sempre fica em dúvida é, eu acho que eu consigo, se eu decidir, dado esse contexto do mercado, talvez criar essa categoria nova aqui, mas não me parece que no bootstrap é a melhor decisão. Porque me parece ter um dinheiro do lado aqui que talvez é de venda mais rápida, mais imediata. Eu acho que eu até consigo criar uma competitividade, uma barreira de entrada mais interessante, porque eu tenho alguns concorrentes super verticalizados. E eu falo, cara, esse concorrente é uma funcionalidade minha. Bonito de falar. Mas na prática o ainda vai ter que tomar a decisão de comprar alguma coisa, sabe? Esse é um dos grandes dilemas que eu tenho hoje. Quanto que você acha que o caminho do VC, ele ou influencia, eu acho que influencia, mas é determinante nessa escolha de criar uma categoria ou pegar uma categoria própria, nesse nosso caso que a gente está falando? Eu acho que categoria está relacionada à capacidade de reputação do founder. Tá relacionado a thought leadership. Não está relacionado a dinheiro para fazer thought leadership. Tá. E aí acho que engata com um tema que eu acho que você poderia surfar ainda mais a onda, que é... Eu gostei muito do que você começou falando da época, né, do Washington Oliveto, dos performers. Eu acho que agora, para o profissional de marketing, a gente vai entrar na era da reputação. Tá. Né? E aí eu acho que é aí que se forma a categoria. É na reputação, é na educação. Que eu acho que essa próxima onda que a gente vai viver agora de marketing e vendas. Ganha quem educar melhor o cliente. E eu acho que categoria é sempre educação. Então, eu posso ser um grande sortudo ou um grande visionário, porque eu comecei o movimento de educação há 4 anos. Exatamente. É mais ou menos isso. Eu acho que você teve sorte. Timing, né? e o contexto. Da onde perfeito. você veio. Você veio da RD, que era uma escola educacional nesse Exatamente, sentido, para software. Então, assim, você já começa na frente de muita gente que vai ter que aprender o que é fazer conteúdo, o que é educar. E é por isso que eu acho que o GLA e o Merlin estão intimamente ligados. Eu não vejo essa desconexão, entendeu? Eu vejo cada vez juntando mais também. E por exemplo, a gente começou, para não falar nunca, começou há 2 semanas atrás, semana passada, na verdade, a investir em anúncio pago no Merlin. Até hoje a gente nunca tinha gastado R$1. Eu torço para isso não dar certo, para você focar em educação. Eu sou completamente favorável ao foco. Não, mas assim, definitivamente a história da educação é o nosso core. Primeiro que é o que a gente sabe fazer, começa por aí. E mais do que tudo, não é uma tese. 80% pelo menos do meu resultado do Merlin vem do GLA. Ou desse ecossistema como um todo, da minha presença, Exato, do não sei o quê e tudo mais. Exato. Né? Você é o teu próprio topo de funil e você faz dinheiro com o topo de funil. É quase como dizer que você tem CAC CAC negativo. É o entendeu? que eu estou buscando. Exato. Então, assim, eu acho que você tem que dobrar, triplicar esforço nisso, e quanto mais posicionamento você tiver, mais a educação vai casar com vendas. Porque aí você vai estar educando ainda mais para a tua categoria. Perfeito. Que é assim, e eu gosto do que você fala, que é, vamos lá, a RD trabalhou automação de marketing. Né? Então, assim, a categoria marketing já existia. Aí veio a expansão dela, que é a automação de marketing. Qual que é a automação da automação de marketing? Boa, e é isso que você falou, porque assim, tem tanta ferramenta, né, na mão do marqueteiro, que ele precisa de um Network Operating Center para ter certeza que o negócio funciona. E todas essas integrações funcionam, e ele consiga ver, tomar uma decisão e tudo isso funcionar. Já sabemos os próximos passos. Não que seja fácil de fazer, né? Mas, bom, muito bom. Cara, pegando aqui um quarto bloco, né? Que é a diferença de você descer a ladeira versus subir a ladeira. Tá. Tem gente que tem sorte de estar num produto que de repente a demanda explode, né? E ele é levado pela demanda, e tem gente que tem uma ideia antes do mercado
querer aquilo e tem que empurrar morro acima. Você acha que a experiência do Merlin e da GLA até agora tem sido empurrar a pedra acima ou correr atrás da pedra morro abaixo? Cara, o do GLA, definitivamente, a dor é super latente. Super latente. Então, a gente, acho que mais corre para criar um produto que resolve um problema que todo santo dia meu WhatsApp tá explodindo de gente pedindo. É gente para trabalhar, é uma posição nova, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, isso sem sombra de dúvida. Que para o empreendedor, eu acho que é um pouco agoniante também. Assim, parece que você está perdendo oportunidade o tempo inteiro. O Merlin, eu acho que ele é um pouco contrário. Exatamente por essa escolha que a gente teve, pelo menos até então, de se posicionar como essa ferramenta que é mágica e resolve muitos problemas, mas no fim do dia, mas que problema você resolve? Por onde que eu começo? Pô, eu vi o seu site, eu achei legal pra caramba, mas não entendi exatamente como pode me ajudar, enfim, várias coisas assim. Então, no Merlin, eu acho que a gente faz um trabalho assim de subir, de empurrar a pedra, porque quando o cara... Esse é um negócio interessante. O que é o indicador de que a gente vendeu? A gente fala que tem uma frase que é o dá pra fazer. Quando o cara entende que o Merlin é o dá pra fazer, ele gosta da gente. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente entra numa call aqui, eu sentou pra tomar um café. E aí o cara me traz um desafio dele. E eu pego e falo assim, Regonati, isso aqui dá pra fazer no Merlin. Porque o cara preenche isso aqui, se o lead, você pergunta tais coisas, se o lead for bom, você já abre um Calendly, marca com o cara, mandando CRM, se o cara for ruim, faz isso, se o SDR não perde tempo, papá. O cara, então dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Aí, eventualmente, ele traz um outro problema. Dá pra fazer. Ou, eventualmente, ele vai aprofundando. Pô, mas e se o meu cara fizer isso? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, quando chega no dá pra fazer, ele entendeu que a gente faz mágica na cabeça dele. E aí é só uma questão de orquestrar e não estragar a venda, tá? O problema é ele entender se dá pra fazer. E aí por isso que eu acho que a pedra que a gente tá empurrando é uma pedra que eu falo que tem a maturidade do gambiarreiro também. O primeiro nível, que é o mais perigoso pra gente, é ele nem sabe o que dá pra fazer. Vamos supor que você tá fazendo um trabalho super manual. Se você souber que dá pra automatizar, mas ainda não automatizou, beleza. Esse nível é um nível de consciência bom pra mim. Agora, você nem sabe o que você não sabe. Você nem sabe que tem um problema, você nem sabe que aquilo dá pra ser bem feito, sabe, de outra forma. Dá um exemplo, sem citar o nome da empresa, porque estão construindo agora. Eu estava conversando sobre Merlin e eu fui contar de um caso de uso nosso. Eu falei assim, cara, eu falei exatamente assim. A gente está criando uma ferramenta interna nossa agora que eu acho que até pode ser útil para você. E a ferramenta interna eu tenho muitos membros na comunidade. E eu tenho muito dado desses membros, que eu já pergunto muita coisa. Então, o que eu estou fazendo? Quando a pessoa vai e pede, ela abre o Merlin, ela descreve o problema dela, eu sei quem é, porque está no meu banco, né? Quando essa pessoa me pede ajuda, eu sei exatamente quem da comunidade pode ajudá-la com esse negócio. E aí a gente fez um esqueminha com AI, enfim. Então eu contei para ele que eu criei esse matchmaker aqui dentro. Criei esse matchmaker e estava pronto, inclusive. A gente tá em beta, tá fechado, mas estava pronto. E ele falou assim, então no meu caso eu poderia usar para isso, isso e isso. Que era um outro caso de uso, mas igualzinho o matchmaker. Eu falei, lógico, a gente está há 9 meses tentando fazer isso. Eu falei, eu tenho pronto agora. Tipo, em 2 semanas, vai. Eu te entrego um negócio rodando com seus dados. Pronto. É a venda mais fácil do mundo, porque ele já tem a dor e aí ele descobriu que eu resolvo esse problema. O problema é a gente conseguir gerar esse dá pra fazer. Por isso que pra mim é uma grande pedra pra ficar empurrando todo dia, sabe? E eu acho isso uma oportunidade incrível, Mineiro, porque assim, o que você me conta
me leva a pensar nesse modelo mental de tá bom, a hora que eu encontro um ponto de controle para minha relação, que é um dos sistemas, como é que eu expando? Né? E aí, assim, aparentemente, existem algumas linhas de expansão natural. E aonde eu percebo que muitas vezes os times de produto e, consequentemente, de marketing escorrega é justamente por não ter uma filosofia de expansão do relacionamento. Tá. Tentar explicar. O Marty Kagan fala que os melhores produtos eles são desenvolvidos 1 segundo para frente e 1 segundo para trás. Eu adoro essa analogia. Então, meu cliente executou alguma função no meu produto. O que ele fez no segundo seguinte ou ele fez no meu segundo anterior? O que ele estava fazendo antes ou o que ele fez depois, né? O problema é quando eu vendo uma funcionalidade no T 2 horas de trabalho e aí eu tento vender uma outra funcionalidade para o T 6 horas de trabalho. Fica desconecto. Fica desconecto do workflow. Então, assim, a gente percebe que os produtos eles podem expandir ou dentro do workflow ou dentro da linha transacional. Né? Então, assim, fluir o dinheiro para um lugar, eu vou seguindo o dinheiro, ou segue o dado. Peguei o dado e vou seguindo o dado. Então, assim, é uma dessas 3 coisas. Então, talvez aqui o convite falta uma jornada mais bem mapeada de qual que é o trabalho manual executado. Acho que tem muita coisa para você aprender de Product Marketing com UiPath, que vive de vender isso. Né? Vendi a funcionalidade 1, quando é que eu vendo a funcionalidade 2, 3? Perfeito. Acho que aqui no Brasil a Asas fez isso incrivelmente bem. Legal. Porque ela não tinha o Asas não vende um sistema, né? Ele vai vendendo funcionalidades. E vai crescendo funcionalidade na relação do cliente. E aí, desculpa te interromper, mas que é muito mais fácil de explicar do que eu te explicar que eu tenho uma gigantesca plataforma que resolve 18 problemas e tudo mais. É isso aí. É muito mais se posicionar como um resolvedor genérico de problemas do que você tentar falar que aquilo é uma suíte completa. Sim, que é um canhão gigantesco. Exatamente. Esse era um pouco do desafio que a RD começou a ter no meu final ali. Foi quando começou a colocar outras coisas. E até eu lembro uma discussão que era assim, o que nós vamos botar na home? É puxando o cara pro PLG para ele usar o baratinho e entrar? Ou é falar que eu sou uma suíte e aí, dependendo de quem você vem para cá, dependendo, vem para cá? Ou, por exemplo, se eu falo que eu sou uma suíte e o cara é menos maduro, eu afasto todo mundo, porque parece um canhão muito grande, né? Sem dúvida. Tem uns... Tá bom, já tenho que estudar, vai. Boa. Já listei aqui algumas coisas para te mandar depois. Ótimo, boa, obrigado. E aqui, caminhando aqui talvez para o último bloco, que eu acho que seria legal, baseado no que você está vivendo, a gente falar um pouquinho da diferença do que é empreender na força bruta versus empreender com inteligência. Aonde você se sente nessa dualidade no que você fez até agora com GLA mais Merlin? Mais Merlin, tá. Talvez a gente tenha que começar a definir o que é força bruta e o que é inteligência, porque parece que na inteligência não tem que fazer força, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu, né? E aí o jiu-jitsu, toda a lógica dele é da arte suave, a busca de alavancas para você, né, gerar o máximo de impacto no lugar certo. Mas lá dentro ele fala assim, só não faz força que não tem. Sim. Então na prática o jogo inteligente com intensidade, né, e tudo mais, e força, enfim. Cara, se a gente joga o jogo da força bruta da inteligência, qual eu não sei. Agora, qual que eu quero jogar e eu vi consistentemente a gente tenta, é o jogo da inteligência. Deficiência ou inteligência? Qual que você perguntou? Força bruta versus inteligência. Inteligência, é porque a gente tá muito com eficiência na cabeça, assim. Então, o que é, na minha cabeça, esse jogo da inteligência, né? Por exemplo, o fato de a gente ser bootstrap força a gente a ser muito diligente com tanto de coisa.
com dinheiro. O fato da gente ser bootstrap e ter poucas pessoas, por exemplo, até 4 meses, 6 meses atrás, a gente só tinha um desenvolvedor, agora a gente tem 2. Dobramos o time. Forçou a gente ser muito, 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 muito diligente com o produto, por exemplo. Cara, não dá. Tem uma pessoa. O que você escolhe? O fato da gente, eu acho que também ser em pouca gente tem que ser, cara, onde nós vamos botar muita energia ao invés de dar tiro pro alto e fazer muita coisa. De novo, não significa que só foi decisão certa nesse sentido. O que eu sinto é que acho que eu sou mais caótico. Tipo assim, eu tenho muita vontade, muita ideia e tal. E aí eu mesmo preciso me policiar e o meu time também de ir voltando pro eixo. Às vezes que eu acho que a gente tomou decisões piores foi quando a gente tira essa obsessão do pouca coisa, muito bem feito e tudo mais. Aí, antes de continuar a responder essa pergunta com mais profundidade, o que na sua visão é essa diferença da força bruta e da inteligência? Porque aí até eu vou entender se o que eu acho que é inteligência mesmo, ou se o que eu acho que é força bruta mesmo. Boa, vou tentar criar uma definição então. Eu acho que tem 2 fases na história de uma empresa, de uma startup. Tem a fase pré-product market fit e tem a fase post-product market fit. Tá bom. A fase pré-product market fit, eu acho que a única eficiência possível é o quão rápido eu consigo chegar no meu ponto de escala. Tá bom. Vou usar aqui um número mágico de $50 mil de receita recorrente mês. Tá. Como um possível parâmetro para definir Product Market Fit. Depois do Product Market Fit, eu acho que a gente... Eficiência e força bruta se resume a 2 coisas. Número de pessoas que eu jogo num problema. Então, eu cresço mais headcount do que eu cresço receita. Né? A minha receita por headcount ela é baixa, ou vai abaixando ao longo do tempo. Ou dinheiro de investimento nisso, né? Que é o tal da taxa de eficiência, que a cada R$1 que eu coloco, eu aumento pelo menos R$1 de vendas. Mas isso vale para pós-Product Market Fit. Eu acho que antes do Product Market Fit só tem um medidor de eficiência ou força bruta, que é homem-hora. Tá. Do founder, do time, na busca das condições que formam o Product Market Fit. Eu tenho... O fato de eu dividir minha atenção entre GLA e Merlin hoje pode levar para uma resposta teórica, matemática, para inteligência, uma vez que a gente tem muito pouca gente no time, uma vez que a gente não resolve os problemas colocando pessoas nele e tudo mais. Porém, tem uma coisa nessa conta que eu não sei o quanto que ela entra, que é o Merlin nasce depois de muitas horas homem minha nessa jornada de criação de conteúdo, aparecer, parará. Inclusive as pessoas, quando eu vou contando que eu nunca botei R$1 em ads no Merlin. Aí a resposta imediata das pessoas mas você também já tem um nome, uma comunidade. Eu falei, lógico, eu vou usar isso aqui até onde eu conseguir. Então, eu não sei o quanto que esse investimento prévio, que criou um puta de um momentum para ajudar nessa jornada, ele entra nessa matemática aí do inteligência ou força bruta. A sensação que eu tenho hoje é a gente tá tentando ao máximo descobrir formas, canais, esforços de conseguir botar uma quantidade de energia e colher mais que isso em breve. O jogo de conteúdo, por exemplo, é um jogo desse. Eu invisto 1 hora aqui e essa hora que a gente está investindo aqui, ela gera retorno durante anos, né? Eu colho o fruto disso durante muito tempo. Agora, se eu sou mais força bruta ou inteligente, eu não sei. Assim, o desejo é a lógica da inteligência. Eu acho que esse é um ponto. Eu tenho minhas dúvidas também se
no meio da jornada, sempre aparece um tanto de pepino. Eu acho que tem alguns pepinos que a gente tem que falar assim, cara, agora é força bruta mesmo, até voltar esse negócio pro eixo e daqui a pouco, voltando pro eixo, a gente, sabe, segue uma tese ali. Pode ser. De fora, com a pouca informação do que eu tenho, do que a gente discute, me parece que tem duas coisas que eu acho que podem levar vocês a não maximizar a inteligência potencial que você tem em você, no teu time, para chegar mais rápido no Product Market Fit. Tá. Eu acho que separar GLA e Merlin, eu acho que vocês deveriam enxergar isso como uma coisa só. Já falamos disso né, lá atrás e ainda acho que isso deveria ser parte de uma mesma régua de relacionamento. Tá bom. Vamos pegar aqui o caso do Slack, né, que tinha PLG para fazer o landing e Field Sales para fazer o Expand. Né? Então, assim, era tudo parte de uma mesma jornada né? Com dinâmicas diferentes. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda eu acho que ajudaria mais rápido se você tivesse uma visão sistêmica do produto Merlin daqui 5 anos, que é a categoria. Tá. Eu não sei se quando você me perguntou de RPA, você me perguntou para ser simpático ou se você não sabia, se você não... Mas assim, o fato de você não trazer isso como definição, categoria, deve estar te consumindo muito tempo de discovery que você poderia estar gastando construindo e testando. Então, acho que essas são as duas provocações que eu trago que poderiam maximizar a produtividade, eficiência e inteligência tu e do teu time. Perfeito. Deixa eu dar um passo atrás antes de fazer esse comentário aqui. Até para a gente começar a amarrar para fechar. Quando a gente fala dos $70 mil como um marco, um 50 indicador... mil. 50 mil, $50 mil. Você entende que quando a gente traz para o Brasil, a gente ignora a moeda e a gente fala que é R$50 mil esse ponto? Não. Não. Tá. Tem que ser. Por quê? Porque a gente compete com o dinheiro global. Entendi. O cara, para vir aqui liderar a Série A, a Série B, ele quer ver a mesma atração que ele tem lá nos Estados Unidos. Senão ele bota uma empresa lá. Exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente tem que aprender a criar empresas que competem com isso. Tá. Obviamente, a gente sai sofrendo por causa da situação Brasil e câmbio. 2, grande parte dos nossos custos são em dólar. Então, a nuvem é dólar, dev é dólar. Então, assim, a gente tem que ter uma cabeça empreendedora Mais dolarizada. Tá. E competir com o top quartile global. Eu gosto dessa visão e isso traz também uma outra discussão que a gente nem botou na mesa aqui, e talvez não precisamos entrar muito, mas que a natureza do Merlin, do produto, como ele nasce muito com essa lógica PLG, UX, ele tem uma carinha de internacionalizável. Tipo, especialmente nesses mercados que estão um pouco mais maduros, com software e tal. Um dos grandes dilemas que a gente tem, essa história de internacionalizar ou não, e aí a minha defesa de não internacionalizar é que tem a ver com a sua primeira sugestão do GLA e Merlin, que é o grande ativo que eu tenho aqui no Brasil hoje, eu não tenho para fora. Então eu não tenho essa vantagem competitiva lá fora. E aqui eu consigo capitalizar e explorar isso muito mais. Então essa foi a nossa decisão, foi em cima disso aqui. Por isso que reforça o seu ponto GLA e Merlin, reforça bem. E a gente estava numa discussão recente sobre isso, porque o que a gente entendeu que a gente faz bem no GLA é a capacidade, cara, de produção de conteúdo de qualidade, relacionamento, de trazer as pessoas aqui no escritório, de criar todo um ecossistema de aluno, não sei o que e tal, que hoje vai para o Merlin de uma forma orgânica, de uma forma, vamos botar assim, vai indo, vai fluindo. Não é que a gente tem não é que é um canal oficial de aquisição, não é um canal previsível, vamos chamar assim. Então isso aqui eu concordo plenamente, é uma das grandes discussões que a gente está tendo. Tem uma discussão de como fazer esse merge ou aproximar muito mais
para que essa jornada seja mais fluida. Né? Total. Algumas provocações aqui para vocês pensarem. Eu acho isso muito interessante que você trouxe, mas lembrando que se você quiser se internacionalizar, você poderia internacionalizar as duas coisas. Conteúdo, educação e ferramenta. Mas é por isso que eu acho que você tem que juntar tudo isso. Para a tese ficar uma só. Para a tese ficar uma só. E até você tentar ver o que você consegue transferir de poder de preço do cara pagar um curso versus o cara pagar um software que tem um curso embutido, entendeu? Então, começa a ter muito jogo, né? Exato. De negociação, preço, timing, escala, perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, assim, eu acho que isso ajudaria você até a trazer uma robustez maior para o teu software. E talvez você já esteja nos $50 mil, se você juntar educação mais software. Entendi. Se de fato a gente começa a juntar se eu junto as escovas de dente aqui, né? Os dinheiros aqui... Total. O problema... O que é esquisito na minha cabeça é juntar isso como o product market fit, né? Porque é um dinheiro de outra coisa, né? Cara, se é o mesmo workflow, se eu sou professional services... Entendi. É porque aí é jornada. Aí é jornada. É porque hoje não tem Pensa a jornada. Pensa em ServiceNow, entendeu? O que você tem que fugir é fugir da onde o Reforge está parando. Que é a educação mais... Como é que ele chama aquelas ferramentas que ele está desenvolvendo? Que ele oferece no plano dele? Eu sei do que você está falando. Vou lembrar daqui a pouco. Mas são pequenas automações, né? Assim, pequenos workflows para o marqueteiro. Que eu acho que você já está um pouco além disso. A minha preocupação nesse sentido de muita ferramentinha é você não se tornar competitivo de verdade em nenhuma delas. E é por isso que você tem que trazer essa cabeça do RPA logo. Entrando no negócio do RPA, para mim, o problema nesse conceito que eu não trouxe ele, não expliquei dessa forma, é que eu acho que o marqueteiro não vê as coisas com essa ótica, sabe? Pode ser. Então, talvez aí de novo a gente reforce a história da categoria, da criação desse negócio. E aí, pensando alto aqui agora, olha que interessante. Eu vou fazer amanhã, tá na agenda amanhã, sábado. Não, sábado, não amanhã, sábado. Eu vou construir. Eu criei o guia de growth para fundadores. Eu fiz um documento no Notion lá, com princípios, não sei o quê. E eu fiz aquela bobeira do LinkedIn. Se você quiser, responde tal coisa. Foram 2.200 comentários em 24 horas. Eu falei, ok, tem uma necessidade. E aí, esse sábado eu vou construir o guia tipo assim, de eficiência, sei lá. Que na prática é como que a gente está conseguindo fazer as coisas no Merlin com muito pouca gente. Então, tem desde uma lógica de princípio e modelo mental até operacional. Animal. O que você... Então, eu acho que é uma tentativa de já tateando esse... Vou chamar de categoria, vai. Sim. Essa categoria de, cara, se você quiser jogar na série A do negócio aqui, você precisa buscar um nível de eficiência incrível. E para isso, aí na minha cabeça, tá princípios, modelos mentais, perfil do time, para mim faz muita diferença, as pessoas que vão estar lá. Os processos, então, coisas que já são muito facilmente ajustáveis. Aí ferramenta, e obviamente o Merlin entra nessa, com o jabazinho aqui. Mas é isso. Então, que bom. Tá bem coeso aqui. Muito legal, cara. Mas aí é bom que eu te mando... Depois que eu organizar o discurso principal, eu te mando, aí você me ajuda a refinar, vai. Pra ficar melhor ainda. Porra, animal. Que papo legal. Eu preciso que você me mande esses materiais aí que você falou. Cara, assim, pra mim... Eu acho que uma das grandes vantagens que eu tenho, no fim das contas, e parte disso a RD que me deu, é acesso a gente, a discussão, e isso, de me botar para pensar de um jeito que eu acho que 99% dos empreendedores não têm esse privilégio. E aí eu acho que eu herdei isso muito fruto dessa história da RD, e você é um deles, cara, que
prazer incrível. Fico feliz. Obrigado demais. Adoro estar com você. Obrigado. Então vamos encerrar. Você aí que está nos assistindo, eu espero que você tenha curtido. Eu curti, então no fim das contas, eu acho que o Rigonati conduziu de um jeito que não foi sobre Merlin essa conversa, foi sobre os princípios filosóficos ali. E eu convido você a refletir sobre isso também. Talvez menos com as respostas prontas e tal, como eu também não tenho aqui, mas o processo de refletir sobre isso é muito, muito foda. Leve aí para seus amigos, fundadores, co-founders, sócios e tudo mais. Show? Para você que está ouvindo a gente no Spotify, você tem que dar 5 estrelinhas. Para você que está no YouTube, você tem que compartilhar, tem que clicar no gostei. E vamos para os próximos 100. Animal, parabéns. Show, obrigado, Arrasou. valeu.